Glória a Deus. Amados irmãos, eu peço aos queridos amigos, irmãos em Cristo, que abram, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Quero falar hoje sobre como não desfalecer diante deste mundo, né, diante das tribulações, diante dos problemas da vida, como não desfalecer. Tá? 2 Coríntios, capítulo 4. O texto nos diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, que está em Gênesis capítulo 1, verso 3, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Como esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Isso é muito importante ressaltar aqui, meus irmãos, preste atenção nisso. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, como também abençoe a ministração da mesma, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, viver uma vida cristã, na maioria das vezes, implica em sofrimento ou desgaste do nosso próprio coração. Vivermos uma vida que agrada ao Senhor, nos fará seguir numa via de mão contrária a este mundo, nos fará, provavelmente, entrar num estado ou experimentarmos o que a gente pode chamar de abandono, de rejeição da sociedade em geral.
talvez até mesmo da própria família. Quantos não são aqueles que, por procurarem fazer a vontade de Deus, seguirem o Evangelho de Cristo Jesus, praticarem de fato o Evangelho de Cristo, acabam de alguma forma abandonados ou rejeitados pela sua própria família? Essas 13, Paulo escreveu 13 cartas, né? Alguns consideram, dizem que Paulo tem escrito 14, quando olham para Hebreus, mas o fato é que Paulo escreveu 13 cartas, que surgiram de suas viagens missionárias, e automaticamente tornaram-se fundamento da teologia, para a teologia da fé cristã. Só que, segundo Coríntios, meus irmãos, ela é diferente das outras cartas de Paulo. E por quê? Porque ela parece muito mais com um diário pessoal, muito mais com uma narrativa da história, da própria história do apóstolo Paulo, listando as suas lutas, as suas tribulações, do que qualquer outra coisa. João Calvino argumenta o seguinte: alguns ímpios continuavam irredutíveis em não reconhecer a autoridade de Paulo e persistindo na obstinação de atacar o apóstolo. E ele deu continuidade dizendo o seguinte: também a autoridade do ofício e boa-fé do homem de Tarso parecem que ainda eram questionadas pelos próprios crentes de Corinto, né, de Corinto. Ou seja, Paulo, quando nós lemos esta carta, né, nós percebemos que a vida de Paulo aqui está sendo atacada, ele está em descrédito, né, e por isso que nós temos aqui uma espécie de defesa da sua fé. Paulo decide apresentar as suas credenciais a esses irmãos em Cristo e a tantas outras pessoas que estavam ali ao seu redor. Ele quer dizer, apresentar suas credenciais do seu apostolado, né? E a partir dessa descrição de sua vida, ele também mostra, de alguma forma, o seu apostolado entre os gentios, né? Aos gentios. E por isso, a carta de 2 Coríntios é uma carta talvez mais pessoal, né, do apóstolo Paulo, uma espécie de tomografia das feridas do apóstolo Paulo. Ele deixa muito claro o que há dentro dele, as consequências da sua fidelidade a Deus, fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Aqui nós temos uma espécie de desabafo pessoal dos seus sofrimentos, mostrando para esses irmãos, mostrando para esses cristãos de Corinto o que ele passava e o quanto ele sofria, né? E fica claro, então, que as coisas para Paulo não eram fáceis, né? Geralmente, nós lemos as epístolas de Paulo, os escritos de Paulo, e nós imaginamos um homem firme, seguro, e de fato ele era, né? Mas há uma tendência natural de nós não enxergarmos Paulo chorando, de nós não vermos Paulo sofrendo, de nós não enxergarmos Paulo desfalecendo em alguns momentos. Isso tudo foi uma realidade na vida desse apóstolo. Ele era um homem firmado na fé, sim. Era um homem convicto do seu chamado, sim. Era um homem que tinha profundas experiências com o Senhor, sim. Era um homem usado tremendamente por Deus, é verdade, mas nenhuma dessas coisas exclui o fato de Paulo passar por momentos difíceis, chorar, sofrer, se ver desfalecendo em alguns momentos e precisando dobrar os seus joelhos diante de Deus para suplicar o seu socorro. Assim como acontece também com todos nós. Todos nós, até mesmo aqueles que nós consideramos os mais fiéis ao Senhor, aqueles que mais se destacam no reino de Deus, aqueles que por vezes você tem como referência, olha como referências, você entende, olha, essa pessoa é uma referência de firmeza espiritual, ele já passou por muitas coisas, ela já passou por tantas coisas, mas ainda permanece firme. Isso não quer dizer que essa pessoa não chore. Isso não quer dizer que essa pessoa em alguns momentos não fique, oh meu Deus, e agora, o que vai ser de mim? Deus me ajuda, eu acho que eu não vou aguentar. Fico pensando, às vezes, que Paulo se sentiu desfalecido por causa de todos os problemas que o cercavam. Às vezes, que ele teve que lidar com a incredulidade dos gentios, e aqui ele está lidando com incredulidade também.
Às vezes que ele precisou lidar com a incredulidade dos próprios judeus, a cegueira espiritual que era muito clara no meio desses que levavam o título de povo de Deus. Ele teve que lidar com outros problemas, como a violência física, a maneira como ele foi tratado inúmeras vezes, perseguições, açoites, prisões, sofrimentos em geral, como fome, frio, nudez, ficar limitado, preso tantas vezes. Tudo isso Paulo enfrentou. E aí você precisa, é importante a gente parar e pensar, como ele enfrentou todas essas coisas, o estado do coração dele, como ele lidava com essas coisas. Meus irmãos, eu creio que havia muita firmeza espiritual na vida do apóstolo Paulo, mas não é difícil percebermos o apóstolo Paulo, por vezes, chorando, angustiado, triste. Porque esses são sentimentos, são situações que são comuns a todos nós. Não há um homem, uma mulher na face da terra que não sofra, que não encontre dificuldades para lidar com os problemas, aqueles problemas que são constantes. Nós oramos agora há pouco por diversos irmãos que estão passando por momentos difíceis, angustiantes. Pessoas que contrariam Covid-19, pessoa que está internada, família que perdeu um ente querido, são coisas que geram dor no nosso coração, angústia no nosso coração, tristeza no nosso coração, que nos fazem chorar. E Paulo deixa claro, meus irmãos, que os servos de Deus sofrem com esses embates da vida. Aliás, Martinho Lutero, lendo este capítulo 4 de 2 aos Coríntios, ele escreveu o seguinte na margem da sua Bíblia. Ele disse o seguinte: se eu tivesse que dizer às pessoas o quanto eu tenho sofrido no ministério do evangelho cristão, ninguém creria em mim. Ou seja, a maneira, na vida dele, no dia a dia dele, como pastor, como teólogo, como um homem público, que pregava o evangelho, que levava muito a sério a questão do evangelho, a vivência do evangelho, não apenas o falar do evangelho, mas a vivência do evangelho. Ele disse: olha, se eu fosse contar tudo que eu estou sofrendo, ninguém creria em mim. E quantos de nós nunca pagou caro ao tentar ser fiel ao evangelho, especialmente entre aqueles que mais nos conhecem, né? Quantos de nós nunca sofreu ou nunca sofreram por buscar viver uma vida integralmente submissa a Cristo? Procure ter isso como objetivo na sua vida. Estabeleça esse objetivo na sua vida. Quero viver uma vida integralmente submissa a Cristo. E você verá o seu próprio coração, o seu próprio interior se levantando em alguns momentos. Um desejo no seu coração de contrariar a vontade de Deus, que você sabe que é a vontade de Deus. Você verá pessoas que você considera amigas, pessoas que você tem em autoestima, se levantarem contra você. Você verá o mundo se levantar contra a sua vida. Mas é para esse tipo de vida, estilo de vida, que nós fomos chamados. Para vivermos integralmente submissos a Cristo. E nós precisamos refletir sobre isso. Será que é dessa forma que nós temos vivido? Meu irmão, minha irmã, é dessa maneira que você tem procurado viver e tem lutado para viver dia após dia? Total submissão a Cristo. Integralmente submisso a Cristo. Nós podemos dividir esse texto em pelo menos quatro formas, né? Versos de 1 a 6, Paulo nos diz como se conduz e proclama o evangelho à luz do grande privilégio de ter recebido tal ministério. Ele também nos conta
como a mente de algumas pessoas estão embotadas perante esse evangelho, fica muito claro nesses 6 versos, e então ele conclui explicando o conteúdo desse evangelho, mostrando qual é o conteúdo desse evangelho, que o conteúdo desse evangelho é Cristo como Senhor, e que a glória de Deus brilha na face de Cristo, que é esse Cristo que ele proclama. Nos versos 7 a 12, Paulo ele deixa bem claro que esse evangelho, né, ele se coloca como um homem fraco, né, ele entende a sua fraqueza dentro dessa questão do evangelho, né, até o texto diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar este poder que tudo excede, provém de Deus, e não de nós, né, e ele vai colocando, expõe a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua total dependência, né? E nos versos 13 a 15, Paulo nos diz como, a despeito das aflições, ele ainda opera num espírito de fé. Como é que isso acontece? Ele deixa claro que sua fé é fortalecida pelo conhecimento de que ele ressurgirá com o Senhor, né? Isso fica muito claro no verso 15, né? Ele vai dizer isso no verso 14, aliás, isso fica muito claro, e no verso 16 a 18, Paulo nos diz que ele não desanima, porque embora as aflições afetem o homem exterior, e por isso ele se desgasta, o homem interior se renova a cada dia, né? E além dessas aflições, além disso, aliás, ele diz que essas aflições são leves e momentâneas, né? Isso é interessante, quando comparadas com o peso e o caráter eterno que ele vai experimentar um dia, quando estará na presença de Cristo na eternidade, né? E Paulo então suporta essas aflições dessa era presente, porque mantém seus olhos voltados para a glória celestial. Ele consegue lidar com tudo isso por causa disso, né? E o que pode nos desfalecer, meus irmãos, na nossa jornada de fé? Nós estamos falando aqui eu falei aqui que Paulo, ele certamente se viu abalado em muitos momentos. Nós temos aqui Paulo explicando o que acontece com ele, falando do seu ministério, apresentando, digamos assim, uma espécie de tomografia ou raio-x do seu interior, das suas lutas, dos problemas que ele estava vivendo, e fica muito claro, né, que a vida de Paulo não era fácil, e assim também a nossa. Mas o que é que pode nos fazer desfalecer? 3 coisas implícitas aqui neste texto podem nos desfalecer, podem nos fazer cansar ou desanimar. Primeira delas, a condição espiritual daqueles que nos cercam, né? O texto no capítulo 4 aqui, que nós lemos, verso 3 diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto, né? No capítulo 3, versos 14 a 16, diz-nos assim, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, e esse Senhor aqui é a Cristo, né, o véu é retirado. Então, o que nós temos aqui é a condição desses que cercam o apóstolo Paulo, e que certamente se ele não tomasse cuidado com isso, com toda essa oposição desses homens que poderiam, homens e mulheres que deveriam igualmente a ele se render diante do evangelho, essas pessoas não se mostravam assim, pelo contrário, havia um véu sobre a cabeça, o rosto deles, ou seja, eles não conseguiam enxergar direito o que estava à frente deles. E em João capítulo 3, versos 18 e 19, diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Olha o que o texto nos diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então nós temos 2 elementos aqui, né, sobre a condição espiritual desses que cercavam o apóstolo Paulo. Primeiro, essa questão do véu, né, ou seja, eles estavam ali
não enxergavam de maneira clara, porque não havia ainda sido removido esse véu dos seus rostos. E outra coisa, o amor às trevas, ou às obras das trevas. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, nos diz: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, essa condição, meus irmãos, pode fazer com que um homem de Deus, uma mulher de Deus, em algum momento venha desfalecer. Ao olhar à sua volta e se deparar com tamanha incredulidade e oposição espiritual, pode fazer com que você, de alguma forma, fique cansado espiritualmente nessa batalha. Certamente nós temos pessoas da nossa família, ou pessoas próximas a nós, que não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, e que por vezes se levantam contra nós, ou demonstram tamanha incredulidade, e algumas delas mesmo já tendo ouvido do Evangelho, o que é duro, é difícil. Segunda coisa, a influência direta do Deus desse século na vida dessas pessoas. No capítulo 4, verso 4, o texto diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era, ou deste século, cegou o entendimento dos descrentes. João capítulo 8, verso 44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então essas pessoas estão sob influência sobre o Deus deste século. Isso também afeta, de alguma maneira nos entristece, de alguma forma mexe conosco. Saber que essas pessoas estão à nossa volta e que estão cegas espiritualmente. Você prega, você fala do amor de Cristo, você mostra a palavra de Deus e a pessoa permanece ali sem entender. Você vai falar de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que Ele veio ao mundo, esvaziou-se de si mesmo, veio habitar entre nós, sofreu, padeceu, morreu na cruz do Calvário. Você vai dizer para as pessoas: olha, nós somos pecadores e portanto carecemos da graça de Deus, e essas coisas não afetarão, não chamarão a atenção de muitas pessoas. Você vai abrir a palavra de Deus, vai ler as Santas Escrituras e nada disso afetará esses corações. Por quê? Porque elas estão cegas espiritualmente, estão mortas espiritualmente nos seus delitos e pecados. E a única saída, um único meio é o Espírito Santo de Deus operar nessas vidas. Caso contrário, permanecerão cegas, porque elas foram cegadas pelo Deus deste século, o Deus desta era. Mas há uma terceira coisa, que é a fraqueza pessoal desse discípulo. As nossas fraquezas podem nos fazer desfalecer. As nossas dificuldades, debilidades. Versos 7 a 9, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, veja a situação do apóstolo, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Como vasos, meus irmãos, por fora até podemos trincar. Deixa eu usar essa figura. Por fora você até pode trincar, pode rachar, pode ter aquela, quebrar um pouquinho. Hoje em dia você quase não tem mais isso, mas antigamente o pessoal mais da antiga vai se lembrar do filtro de barro, né?
a água ficava fresquinha o dia inteiro, semana inteira. Você ia trocando lá, podia estar um calor, mas a água estava fresquinha. Botava o copo ali, parecia até que tinha saído da geladeira. Né? Tinha deixado alguns minutos da geladeira e tinha tirado, porque a água ficava fresquinha. E às vezes o filtro estava cheio de machucado, cheio de trincado em alguns pontos, porque na hora de lavar, que tinha que lavar bem também a parte de dentro, o filtro mesmo, quando você lavava, aí batia, às vezes aquilo quebrava. Mas é interessante que por fora nós podemos trincar, mas internamente, meus irmãos, o nosso tesouro, Cristo, está intacto. Então o texto nos diz o seguinte: por fora, olha o que acontece conosco: pressionados ou atribulados, perplexos, espantados, surpresos, perseguidos, abatidos ou feridos. Essas coisas nos são naturais, são comuns a nós ficamos assim. As lutas vêm, os problemas vêm. Quando nós resolvemos viver uma vida que agrada a Cristo Jesus, quando resolvemos viver uma vida centrada no Evangelho de Cristo Jesus, essas coisas nos são comuns. Nos sentirmos atribulados ou pressionados, ficarmos espantados com aquilo que acontece à nossa volta, surpresos, perplexos, sermos perseguidos, meus irmãos. Eu tenho falado aqui na igreja, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. É que Pedro em sua epístola nos diz. Então perseguição faz parte do povo de Deus. Não podemos estranhar o que nós ouvimos e vemos pelas mídias e redes sociais. Não estranhe a Rede Globo de televisão se levantar contra o povo de Deus. Nós não podemos estranhar. Eu estou falando da Rede Globo, mas tem outras aí. Não estranhe esses canais se levantarem contra nós. Não estranhe. Isso faz parte da nossa vida. Deveria ser comum olharmos para isso e falar assim: olha, isso faz parte da minha jornada de fé. Perseguição e abatimento. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos? Mas olha o que acontece por dentro: nós não desanimamos, nós não desesperamos, nós não abandonamos, não fomos abandonados, perdão, e nós não somos destruídos. Ou seja, quando pressionados, continuamos ali com ânimo diante do Senhor. Quando nos sentimos perplexos, olha, nós não ficamos desesperados, porque sabemos quem é Deus, que o Senhor virá ao nosso encontro. Quando nos sentimos perseguidos, podemos ter a sensação de que estamos sozinhos numa luta, numa batalha, mas compreenda algo, meu irmão: Cristo Jesus é por nós. Ele se faz presente na nossa vida. Nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados. O Senhor continua conosco. E quando abatidos, você pode ficar capenga, sangrar, pode caminhar com dificuldade na sua jornada de fé, pode se ver de fato cansado, abatido, sobrecarregado, com a vida machucada, ferida pelas tribulações. E há muitas coisas que ferem o nosso coração. Uma mãe que tem o seu filho envolvido com tudo aquilo que não presta, isso mexe com o coração dos pais ou da mãe. Mexe, é ou não é? Mexe. O coração da gente fica. Mas precisamos entender que destruídos nós não seremos. Mais ainda, podem tirar a vida de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas ele não será destruído. Atos capítulo, abram por favor, Atos capítulo 18, meus irmãos. Atos capítulo 18. A partir do verso 1. Atos 18, a partir do verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto,
que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chegando da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Olha como é que a igreja começou a nascer, né? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. O que é que nós temos aqui? Paulo sendo encorajado pelo próprio Cristo, porque ele estava pregando o Evangelho, havia algumas conversões, mas a situação não era fácil para o apóstolo Paulo. As tribulações vinham sobre ele, e notem que Jesus precisou aparecer em Corinto, para Paulo em Corinto, a fim de encorajá-lo. Paulo precisou ouvir a voz do Senhor para ele permanecer, para ele não ter medo. E por que o Senhor se apresentou a ele para dizer para ele não ter medo? Porque seria natural ele temer. Meus irmãos, se de repente Deus levantar alguns de vocês aqui para pregar em algumas comunidades que nós temos no Rio de Janeiro, é comum que, se você não nasceu na comunidade, você fique com medo de alguns ambientes, quando você se deparar com alguns ambientes. Se Deus levantar alguns de nós aqui para serem missionários, ou sermos missionários em alguns países do mundo, na Ásia sobretudo, na Palestina, meus irmãos, nós precisaremos dessa graça do Senhor, dessa palavra de Deus no nosso coração, ardendo, dizendo para nós: não tenha medo, faça a minha vontade, continue pregando. Nós dependemos desta palavra da parte de Deus para prosseguirmos na nossa jornada de fé. E mesmo às vezes, não tendo uma perseguição tão aguerrida, tão forte ou firme assim, ou constante, nós precisaremos ou precisamos desta palavra de Cristo dizendo para nós: continue, persevere, não tenha medo, faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Porque senão nós desfalecemos. Você já parou algum projeto no meio, pelo meio? Começou um negócio e interrompeu? Quem de nós nunca? Só aqueles que nasceram há pouco tempo. Daqui a uns anos, aguarde. A probabilidade é enorme. Por quê? Porque de alguma maneira desanimamos. E nós precisamos, para essas questões espirituais, precisamos da graça de Deus, precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Razões para não desfalecermos a ponto de pararmos, meus irmãos, porque nós podemos nos sentir abatidos, cansados, desanimados, mas continuarmos firmes. A gente precisa olhar aí as coisas na perspectiva correta. Primeiro, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Paulo sabia disso. No capítulo 4, no verso 1,
Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Paulo sabia que ele havia recebido esse chamado pela misericórdia de Deus. Segunda coisa, o poder de Deus através das nossas vidas. Versos 5 a 7. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. É o poder de Deus na nossa vida, para não desfalecermos a ponto de pararmos a nossa jornada, nessa nossa caminhada espiritual, nesse propósito nós sermos mais semelhantes a Cristo. Nós precisamos entender que é o poder de Deus quem age através de nós, não é o nosso. Não somos nós que fazemos, é o Senhor quem faz através de nós. Não se trata da sua sabedoria, do conhecimento seu, daquilo que você obteve, das suas conquistas, dos talentos e dons que você possui. E não poucas vezes os homens confundem isso. É muito comum pessoas confundirem isso. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo outro, eu canto bem, eu prego bem, eu toco bem, né? Eu sou multimusicista, não é isso? É um multi-instrumentista, o camarada toca tudo. O que é que você toca? Bateria? Toca bem? Toco. O que é que você... Teclado? Toco bem também. Guitarra? Também toco bem, eu sei, levo bem. Baixo, contrabaixo? Também, eu sei. E instrumento de sopro? Eu toco alguns, né? Trompete, sax, trombone, flauta transversal, alguma coisa, né? Instrumentos de corda, a maioria, harpa eu também conheço. É difícil pra caramba. Sabe tocar acordeão? Gente, acordeão, sou do acordeão. Na minha época de Assembleia de Deus, quando era garoto novo, era acordeão e violão. Chocalho, afuxê e pandeiro. Estava aí, bateria não podia porque era coisa de Satanás. Não podia todas essas outras coisinhas. Não podia bateria e nem podia tabaco, né? Não podia. Bongô, isso daí é coisa de... Né? Não, isso daí é coisa da macumba. Não é de Deus, não. Mas o afuxê, o chocalho, o pandeiro, essas coisas podia. Né? Mas era gostoso o som da acordeão. Tinha um irmão que tocava acordeão maravilhosamente bem. Ele começava a tocar, o povo começava a chorar. Era tiro e queda. Vamos ver a igreja chorar? O irmão pegava o acordeão e começava. Mas a gente tem que tomar cuidado. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e tomar muito cuidado com tudo, porque tudo aquilo que nós temos de bom vem de Deus. Os dons que você tem vieram do Senhor. A sua facilidade, de repente, para se comunicar, agradeça, louve ao Senhor, a glória de Deus, o poder vem de Deus. E por mais que você tenha ali talentos, tem uma outra expressão que me fugiu à mente agora, meus irmãos, isso é insuficiente para transformar qualquer vida. Você precisa do poder de Deus, nós precisamos do poder de Deus. E a terceira coisa é a glória de Deus refletida em nossas vidas, né? Que está nos versos 10 a 13, a 16, né? Trazemos sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos
apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. E o texto continua, verso 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É a glória de Cristo em nós. Nosso sofrimento gera vida em outras pessoas. Pessoas crescem, são edificadas através do nosso sofrimento, das nossas experiências, através da nossa jornada de fé, que por vezes é muito difícil. E por último, a recompensa de Deus pelo que fizemos de nossas vidas, versos 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então devemos fixar os nossos olhos na glória futura. Não podemos viver neste mundo com os olhos voltados apenas para esta terra, mas nós temos um bem maior, que é a glória futura. E aquilo que nós sofremos aqui neste mundo, as lutas que nós temos aqui neste mundo, não tem como ser comparado com aquilo que nós receberemos da glória celestial. Então coloque seus olhos na glória celestial. Portanto, não desfaleça. E é certo, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que é certo que se você decidir viver com fidelidade, viver em amor, viver na verdade que é o Evangelho, você vai pagar um alto preço. Se você procurar fazer a vontade de Deus, você vai pagar um alto preço, como Paulo pagou. Mas esse é o único caminho para nós cristãos, não tem outro. Não tem outra saída, não há solução, outra solução. Só há esse caminho. E é só assim que nós exalaremos o bom perfume de Cristo. E é só assim que acumularemos para nós um grande peso de glória, uma glória superior aos nossos sofrimentos e prazeres que podemos encontrar aqui neste mundo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 18, eu quero encerrar dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então não desfaleça, continue pregando, continue vivendo para a glória de Cristo, continue fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, continue sendo bênção na sua família, pregando para a sua família, para os seus amigos, continue continue dando um bom exemplo no seu ambiente de trabalho, junto aos seus colegas de faculdade, de colégio. Procure dar um bom exemplo, permaneça, persevere nessas coisas. E quando você estiver abatido, se perceber cabisbaixo ou sem forças, coloque seus olhos na glória celestial. Volte seus olhos para Cristo, naquilo que Ele separou para a sua vida, lembrando-se do seu chamamento diante de Deus. O Senhor te chamou para o quê? O Senhor nos chamou para o quê? Deus não nos chamou para termos uma vida boa neste mundo. O que eu vou lhe dizer, meus irmãos, não é agradável, mas o Senhor não nos chamou para sermos felizes neste mundo. Esse não foi o nosso chamado, não é o nosso chamado. É certo que Deus derrama alegria no nosso coração, é verdade. Mas nós temos uma mensagem para pregar. Nós temos uma mensagem, um evangelho para viver. E quando nós nos colocamos nesta posição, o inferno se levanta contra nós. O mundo se levanta contra nós. Por vezes o nosso próprio coração se levanta contra nós. E não é confortável. Por vezes cristãos sangram nesse mundo afora.
Por vezes pessoas são abandonadas neste mundo afora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A minha palavra para você é: não desfaleça, permaneça firme em Cristo Jesus. E se você está abatido, volte-se para a palavra de Deus, volte-se para a oração. Não, como diria, não entregue os pontos, não deixe de reagir, mas volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, não desfaleça, Ele é por nós, amém? Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você que hoje se percebe não vivendo o Evangelho da maneira como você sabe que precisa viver. Você que se vê num conflito interior. Você que se vê pressionado também exteriormente. Você que já não tem empunhado a palavra de Deus da maneira como deveria. Você que já não tem dado resposta a tudo aquilo que você ouve e lê com a palavra de Deus. Porque lá no seu interior, você já tem relaxado nas questões espirituais. Você que hoje poderia se admitir desfalecendo. A minha palavra para você é: coloque os seus olhos em Cristo Jesus novamente. Pare de olhar as circunstâncias, as pressões da vida, a incredulidade gritante à sua volta. Não permita que essa incredulidade, que essa frieza espiritual, que fica tão próximo de você, encontre uma brecha no seu coração e se aloje no seu interior. Não permita que essas coisas lhe entristeçam de tal forma, que você deixe de correr ou de caminhar da maneira como você estava caminhando. Mais uma vez eu lhe digo, para que Deus te chamou? Você foi salvo do que e para quê? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus não nos chamou para sermos meros religiosos, para sermos meros frequentadores de igreja. Deus quer muito mais do seu povo. Você que está pela internet nos assistindo, pelo nosso canal no YouTube, entenda isso, meu irmão, minha irmã. Deus deseja muito mais de você, muito mais. Ele não quer que você seja apenas um mero espectador, alguém que assiste cultos. Alguém que entra numa igreja meramente e fica ali ouvindo um pregador ou um grupo de louvor cantar e tocar suas músicas, suas canções. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Fomos transformados para fazermos a diferença neste mundo, para temperarmos este mundo. Precisamos abrir a nossa boca e vivermos uma vida que agrada a Deus. Pregarmos Cristo Jesus. Mostrarmos este tesouro que nós recebemos, que há no nosso interior. Nós somos vasos de barro, é verdade, por vezes rachados, é verdade, mas há dentro de nós um tesouro que nós não temos como esconder ou tratar de maneira particular. É meu tesouro? Não, é algo que nós compartilhamos, evangelho nós compartilhamos.
E foi para isso que Deus te chamou. Então, você que está desfalecendo, levante a sua cabeça e olhe, não para as circunstâncias, mas olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Continue, não desfaleça. Continue. Viva para a glória de Deus, pois foi para isso que nós fomos chamados, em o nome de Jesus. Deus, ajuda-nos e tenha misericórdia de nós. Eu não conheço cada coração aqui, Senhor. Eu não sei das lutas que os meus irmãos têm enfrentado. Eu não sei das lutas que aqueles que estão nos assistindo pelo canal no YouTube, eu não sei daquilo que eles têm enfrentado. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe daqueles que têm desfalecido, daqueles que não têm orado, daqueles que não têm lido a Tua palavra, daqueles que já não pregam mais, estão diante dos seus amigos e não compartilham a sua fé em Cristo Jesus. Daqueles, ó Deus, que ao invés de tomarem a forma de Cristo a cada dia, buscarem ser parecidos com Cristo a cada dia, têm se conformado com o mundo. Esta não é a Tua vontade para o Teu povo, não foi para isso que nós fomos chamados. Nós temos que ser diferentes mesmo, diferentes. Temos que ser um povo que ama mais, um povo que perdoa mais, um povo mais misericordioso, mais gracioso, um povo mais misericordioso para com aqueles que parecem testar dia após dia o nosso coração. E nós temos que ser um povo que tem uma palavra, que abre a boca, apesar de toda dificuldade à sua volta, apesar de toda incredulidade, apesar de toda pressão, apesar do mundo que por vezes grita e às vezes parece nos afrontar, nós temos uma mensagem para proclamar. É o Evangelho, é Cristo Jesus, é a nova vida em Cristo Jesus. É a palavra que diz que o homem está perdido, morto, e que a única maneira de ele se voltar para Deus, ser religado ao Pai, ser salvo deste mundo de trevas, é se render diante do senhorio de Cristo, e a sua vida é ser completamente transformada, não sofrer pequenas mudanças, mas é uma transformação completa, total, sermos novas criaturas, as coisas velhas passarem, e tudo se fazer novo, em o nome de Cristo Jesus. Fiquemos de pé.